Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residências da UFMG. Neste evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas para aprender um pouco mais sobre os programas de residências que têm interesse. Meu nome é Vitória Palmeira, eu estou no 6º período da graduação e eu sou coordenadora geral do DAB. Como eu tenho muita curiosidade na área, eu fico muito honrada em poder estar aqui hoje com o professor Marcos Vinícius Andrade e o aluno Júlio Guerra. O Júlio, ele é ex-aluno lá da Faculdade de Medicina, hoje ele está no 2º ano de residências da residência de urgência do Hospital das Clínicas da UFMG, e o professor Marcos Andrade é o coordenador da residência de medicina de emergência do HC. Ele é médico e doutor pela USP, ele possui título de especialista em clínica médica, medicina de emergência e medicina intensiva, e ele é pós-doutor em imunologia molecular. Ele também coordena o pronto-socorro do Hospital das Clínicas e ele é membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina. Então, é com muito prazer que eu tenho eles aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a presença e gostaria de prosseguir fazendo as primeiras perguntas. É bom também dizer que todas as perguntas que eu for fazer aqui hoje, elas foram compiladas de dúvidas dos próprios alunos. Bom, então vamos lá. A primeira é: fale um pouco sobre a história dessa especialidade no HC da UFMG e quantas vagas abrem por concurso por ano. Então, a história da medicina de emergência no Brasil, ela é do reconhecimento da especialidade, né? Ela é bem assim, longa um pouquinho, mas eu vou tentar resumir. Mas a especialidade ela foi reconhecida no final de 2015, né? Até então não existia a especialidade de medicina de emergência, já existia nos Estados Unidos desde 1970, em outros países da Europa, né, da América do Norte, e no Brasil ela foi reconhecida em 2015, no final de 2015. Logo que ela foi reconhecida, foram criados 10 programas e, em 2016, dentre eles, o programa de residência médica em medicina de emergência aqui do Hospital das Clínicas da UFMG, em 2016, então foi criado. Então, nós temos aí 2016, 17, 18, 19, são 5 anos, esse é o 5º ano do programa. E o senhor sabe qual é a carga horária obrigatória do curso? Da residência? Sei, então, a carga horária de todos os programas de residência médica, elas são no máximo 60 horas, né? Sendo que dessas 60 horas, 10% são atividades teórico-práticas, né? São atividades de aulas, né? Simulação. E o nosso programa, a gente optou, então, a maioria dos estágios, a carga horária é de 48 horas por semana em atividades de plantão ou estágios, durante os 3 anos, excetuando alguns estágios que a carga horária é um pouquinho, tem um plantão a mais, mas ela nunca passa 54 horas de atividade prática. E a gente tem, assim, semanalmente, discussões que duram cerca de, no máximo, 6 horas. Então, o programa, essa é a carga horária assim, básica do programa. Você quer acrescentar alguma coisa, Júlio? É isso que eu ia Sobre a falar. carga horária? Como que é assim na prática, Júlio, do R1? Como que vai crescendo isso, as responsabilidades ao longo dos anos? Como que funciona isso? A nossa residência, ela de fato, assim, que nem o professor falou, a residência ela prevê 60 horas por semana, mas na prática, se você perguntar para outras especialidades, a gente sabe que a maioria passa muito disso. Cirurgia, neurocirurgia são residências que têm 80, 90 horas por semana. A nossa, que nem o professor falou, ela obedece essa carga horária máxima de 60 horas por semana, sendo geralmente 48, 54 horas de plantão, e as reuniões semanais é sempre na quinta-feira nossa.
que a gente faz um dos turnos e tem essa carga horária teórica também. No R1, tanto R1, R2, R3, a nossa carga horária é muito parecida. A gente roda em muitos serviços, a maioria a gente se encaixa na escala deles, mas mesmo assim a gente tem uma carga horária tipo, justa e bem certinha, inclusive assim, com a nossa disponibilidade, a gente, no geral, eu não me sinto sobrecarregado com a residência, permite até a gente fazer alguns plantões por fora, até para questão de experiência e complementar a renda. Legal. E como que funcionam os rodízios? Quais são os cenários que vocês rodam, essas coisas? Então, o programa ele é dividido em estágios, até porque é um programa de medicina de emergência, então o Hospital das Clínicas, por exemplo, a gente não atende trauma, né? Então, os residentes têm que rodar em vários hospitais. Então, eu falo até que é uma residência do Hospital das Clínicas, mas é da Rede de Urgência e Emergência de Belo Horizonte. Então, os residentes rodam tanto em hospitais públicos, nos principais pronto-socorros de Belo Horizonte, e inclusive em hospitais também, hospitais privados, para o residente adquirir também experiência com pacientes da saúde suplementar, né? Então, eu tenho até, se você quiser, eu posso compartilhar minha tela. Eu não sei se você deixar eu compartilhar, eu posso Claro, mostrar deixa aqui sim. os locais rapidinho. Acho que foi. Veja se o senhor consegue. Consigo, então. Deixa eu ir para a minha tela. Então, tá dando para vocês verem? Tá. Assim. Então, olha só, Júlio, depois você me fala. Então, a gente, tem alguns hospitais, a gente roda no Hospital das Clínicas, né, é claro, da UFMG, vários estágios. A gente eles rodam também no Hospital de Lomberens, tanto na UPA do Odilon quanto no pronto-socorro e no Poli. No Hospital João 23, né, eles rodam em vários estágios lá no João 23. No R1 eles rodam na ortopedia e na plástica. No R2 eles rodam no trauma. E no R3 eles rodam na toxicologia e na unidade de queimados. Lá no Risoleta eles rodam em vários setores do Risoleta. No R1 eles têm um estágio no setor de anestesia, no bloco cirúrgico, para aprender a fazer intubação, procedimentos, monitorização. Eles rodam também nas urgências clínicas e no trauma, né, no primeiro atendimento. A residência, na realidade, eles avaliam, fazem o primeiro atendimento e, se o paciente tiver indicação cirúrgica, eles entregam para o cirurgião, né? Não é uma residência que ele entra no bloco cirúrgico, né? Eles rodam também no R2, no Hospital Infantil João Paulo II, né, o CGP. Eles rodam também durante os 3 anos no SAMU. Eles rodam no Hospital Mater Dei Contorno, no pronto-socorro, tanto na neurologia quanto na clínica. Rodam também no Hospital de pronto-socorro da Unimed, do HU da Unimed. Então, são vários estágios. Eu estou esquecendo algum, Júlio? Eu acho que a princípio não. Não, né? Deixa eu ver aqui, tem também, durante o R3, eles têm opções também de fazer estágios fora. Então, a gente tem um convênio com o Erasmus Medical Center em Roterdã, né? E eles podem também fazer estágio em vários outros programas de residência de medicina de emergência no país, né? Então, eu tenho um residente indo lá para o hospital, lá para Fortaleza. Eu já tive residente que foi para a residência da Unicamp. Então, também para o Sul, tem essas oportunidades. Então, aqui, no R1, você tem SAMU durante os 3 anos, Hospital João 23, Hospital das Clínicas, Risoleta. O Risoleta, eles rodam num PS clínico e neuro, no trauma, anestésio, HUB, no CTI, UPA e Poli. No R2 tem o trauma do João 23.
o HC UTI do PS, pediatria, na unidade coronariana e na oftalmo, no Hospital Mater Dei também, na clínica e na neurologia. Eles rodam no Risoleta na ginecologia obstetrícia para aprender a fazer parto também na sala de parto, né, para dar a primeira assistência à criança. No R3 eles rodam no tóxico, nos queimados, na pediatria. Eles têm um estágio de radiologia, onde eles aprendem a fazer ultrassom point of care. Rodam também na otorrino. Né? Então, são vários os estágios, né? Eu vou E quantas interromper aqui vagas são até. por ano, professor? Deixa eu interromper. Por ano, são... Só um minutinho, parar aqui até, ó. Isso, voltou, né? Então, por ano são, ao todo, 10 vagas, tá? Sem pré-requisitos. Você não precisa ter... Você pode formar e entrar no programa de residência médica. Então, atualmente, nós temos 26 residentes, né, Júlio? 26. 26 hoje. 26 hoje. Você quer falar um pouquinho dos estágios, Júlio? Você pode ter visto aí pela apresentação do professor, a gente pega emergência de ponta a ponta, né? A gente pega desde o pré-hospitalar, a ocorrência em rua, domicílio, a gente pega emergência em unidade de pré-hospitalar fixo, que são as UPAs. Atualmente a gente está na UPA Centro-Sul e na UPA Odilon. Então a gente vê esse manejo do paciente, e intra-hospitalar, tanto nas especialidades, algumas que a gente roda, quanto CTI. E a gente tem pediatria, a gente também vê assim, pouco a pouco da pediatria, e as especialidades todas assim que pode gerar casos de emergência que botem a vida do paciente em risco. Então, basicamente a gente aprende de tudo um pouco na residência. E, Júlio, como que é um dia seu, assim, mais ou menos? Então, não tem muita rotina, não. Tem dia assim que, ainda mais em UPA, coisa do tipo, que você tem uma demanda espontânea, que você não faz nada. Eu já dei plantão de não atender ninguém num dia, e eu tive plantão caótico que entrei 7 horas da manhã, fui embora 9 horas da noite, porque eu fiquei com dó de deixar o plantão, os plantões da noite, com o caos que a gente deixou. Então, assim, no geral, pra gente não tem muita rotina, não. Mas essa é a vida, assim, de um médico de emergência, assim, para sempre? Nunca tem rotina? Como que é isso? Aí depende da área que você for atuar. Se você for pegar serviços de demanda espontânea, ou tipo SAMU-UPA, é bem imprevisível mesmo. Mas hoje a gente tem residente nosso que foi trabalhar em CTI, eles são muito bem aceitos nesses locais todos, né? Sala Vermelha, SAMU. E se você quiser um plantão um pouco mais tranquilo, você pode tentar talvez buscar um CTI. Não é que ele é tranquilo, mas ele é mais previsível, tem menos aventura um pouco. A área de atuação, assim, dentro da medicina de emergência, ela é bem ampla, né? Quer dizer, durante o programa, a gente tem que, de acordo com o currículo, né, do MEC, ele tem que ser exposto a todos esses estágios, tá certo? Mas depois que você termina os 3 anos, né? Então, se você gosta mais de atuar mais no pré-hospitalar, então você pode ir para o pré-hospitalar. Se você gosta mais de sala vermelha, pode ir para a sala vermelha. Tem também a opção também de trabalhar em unidade de tratamento intensivo, em UTI. Tem a opção também de trabalhar com educação, né, com cursos, né, com preceptoria de residente. Então, tem vários residentes que já foram absorvidos pelas escolas médicas para serem preceptores dos alunos. Você tem a área de toxicologia também, eles têm uma exposição grande à área de toxicologia. Então, assim, dos residentes, a gente já formou, o programa já formou 16 residentes, né? Então, é uma questão, assim, bem frequente. Mas eu vou viver de plantão? Não, não necessariamente. É até interessante, assim, lá nos Estados Unidos, às vezes
tem muito emergencista que ele trabalha assim durante uma semana e fica 3 semanas sem trabalhar, né? Então, assim, ele te dá uma certa flexibilidade, né? A gente já tem residente, por exemplo, trabalhando aqui no Hospital das Clínicas, tem residente que, em vez de ir toda manhã para a enfermaria, ele vai para a sala vermelha. Então, ele faz tipo um horizontal de sala vermelha. Então, e tem as tardes livres, né? Então, isso tudo é possível, né? E tem a parte também de gestão, né? Porque liderança, né? Porque eles aprendem muito essas questões. Então, eu tenho residente, por exemplo, que terminou e agora está chefiando um pronto-socorro lá do hospital, junto com o programa de residência que foi aberto, do Hospital Márcio Cunha. Então, assim, o campo é muito amplo, né? O campo é uma especialidade nova, né, que tem sido reconhecida. Eu tenho um chamado assim de vários chefes de pronto-socorro de hospitais privados assim solicitando indicação de ex-residentes ou de residentes até, né? Já tenho R2 e R3 passaram em concurso, inclusive já trabalhando, né? Eu não, assim, eu não gosto muito não, porque não é que eu não gosto, né? Porque durante a residência tem que ter tempo para estudar, né? Não é só a carga horária ela é bem justa, assim, bem, né? Ela não passa de 60 horas, mas se você pegar 24 horas de plantão, você vai para 84 horas na semana e plantão extra, né? E aí você não tem muito tempo para estudar e tudo, mas hoje em dia tem muitos cursos, né? Tem pessoas que às vezes vivem só de curso, né, de emergência. Então, assim, o campo é bem extenso. E durante o programa também a gente estimula, eu sou orientador de mestrado e doutorado, então a gente estimula os residentes também a produção de conhecimento, fazer trabalho. Tem a opção, inclusive, de fazer um mestrado durante o programa, né, se for do interesse do residente, né? É muito Quer completo, acrescentar né? alguma coisa? Sim, Júlio. E campo de atuação também, a residência nova no Brasil, mas o pessoal já está começando a copiar um pouquinho outros locais fora do país, Europa, Estados Unidos. Então, hoje, eu fazendo a residência de emergência, eu já posso usar como pré-requisito para emergência pediátrica, que a gente tem o programa no CGP, e o pré-requisito deles hoje é residência em pediatria ou medicina de emergência. Medicina aeroespacial também é uma área de atuação do médico emergencista, tanto resgate aeromédico, que nem o SAMU faz, quanto transporte aeromédico, que você tem empresas privadas que fazem isso. E eu tive notícia recente, que acho que está em discussão na Associação Médica Brasileira, o reconhecimento de outras subespecialidades. Medicina de áreas remotas vai virar uma área de atuação do médico emergencista, vai ter ultrassonografia na emergência. Então, a emergência no Brasil ainda está se construindo, mas fora isso que a gente já comentou de área de atuação, ainda vão nascer outras, copiando o modelo americano e europeu. Além da área de calamidades, né, de acidentes, né, de múltiplas vítimas, também é uma área de atuação, né? Então, e como o Júlio falou, né, o transporte, né, tanto transporte aeromédico também, né, o resgate e essa área das remotas que é bem interessante. Existe até um curso, né, que o pessoal faz, né? Então é bem interessante também, que é uma área no Brasil não tão desenvolvida quanto lá fora, né? Então tem muita área de toxicologia também, né? Acaba sendo, nos Estados Unidos é uma subespecialidade e aqui também Tem muito campo, né? é muita coisa. E, professor e Júlio, eu queria fazer uma pergunta, assim, vocês comentaram a questão da liderança, o que vocês acham que é o grande perfil do médico de emergência hoje no Brasil? Qual é o grande perfil, as características? Então, a primeira, depois o Júlio complementa, né? Mas tem que ter vocação, né?
Eu sei que muitas vezes, por exemplo, às vezes vocês vão fazer um concurso de residência, vocês ainda não sabem, não tem muita ideia, né, do que vocês vão querer, né? Eu já tive residente meu que um dos primeiros residentes, ela tinha feito a primeira opção pediatria, mas aí ela não foi selecionada e ela ficou para reclassificação e ela e surgiu a vaga da emergência, ela acabou optando, né? Isso foi no início, que ainda era o primeiro concurso, que ainda não era conhecido tanto assim, né? Então sobrava vaga. Hoje já é bem concorrido, assim, com 60, 70, 80 candidatos, né? Para as 10 vagas, né? Então, ela fez a opção, depois ela gostou tanto que hoje ela, inclusive, é plantonista, passou no concurso da IBSE, é a plantonista aqui do pronto-socorro do HC, né? Então, mas uma das coisas assim, tem que gostar, né? Tem que gostar, tem que ter a vocação, né? Então acho que eu falaria assim que tem que ter esse perfil assim, né? De gostar de salvar vidas, assim, né? Então, né? Então acho que né, Júlio, complementa aí, né, Júlio? Acho que tem que gostar de tudo um pouco, porque na emergência você não vai ficar lá. Só vou atender paciente clínico. Se for emergência traumática, não atendo. Então você vai atender clínica, vai atender trauma, vai atender oftalmo. Então, assim, você tem que gostar de tudo um pouco de clínica, um pouco de cirurgia. Tem vários procedimentos cirúrgicos pequenos que a gente faz, toracocentese, dreno de tórax. Então, eu mesmo, sempre, já tem um bom tempo que eu gosto de emergência, pensei em fazer clínica, mas eu vi que clínica não ia atender o que eu gostava. Pensei em fazer cirurgia, mas também achei que não ia atender o que eu gostava. Que eu queria literalmente um mix entre clínica e cirurgia. E aí, quando eu estava no final da faculdade, apareceu medicina de emergência. Uma área assim, você literalmente faz alguma coisa diferente todo dia, porque você não é que nem as especialidades, onde você tem neuro, você só vai atender paciente neurológico. Eu atendo neuro, atendo cardio, atendo pneuma, atendo literalmente de tudo um pouco. E assim, não tem monotonia, tem assim, né? Então, num plantão pode chegar, você tá lá, você pode chegar o que for, né? E aí você tem que estar preparado, né? É importante falar assim, clínica médica. Clínica médica, menos de 30% do programa de clínica médica é no departamento de emergência, no pronto-socorro ou em UTI, né? Menos de 30%. Basicamente, a clínica médica é enfermaria e ambulatório, né? E, inclusive, cirurgia também é a mesma coisa. 10%, 30%, menos de 30% é trauma. Então, assim, na realidade, os residentes no R2, eles ficam junto com o residente de trauma do João 23, né? Então, às vezes o residente vai para o bloco e quem fica lá no poli do João é o residente da emergência atendendo o que chega, né? Então, É muito diverso, né? Tem ortopedia, tem pediatria, tem tudo, né? Ele precisa saber, assim, né? Ele não... Oftalmologia, por exemplo, tem um estágio, mas é para ele, por exemplo, saber o que fazer, assim, como encaminhar, fazer o primeiro atendimento, ele não vai substituir o oftalmo, vai encaminhar, pelo menos a encaminhar de uma maneira correta, né? A ortopedia, né? Ele, por exemplo, tem uma residente minha que ela dava plantão fora da residente num pronto-socorro de interior, aqui perto de Belo Horizonte. Aí chegou uma luxação de ombro, o que aconteceria, né? E o paciente urrando de dor. O que aconteceria na prática? O médico que estivesse lá, ele ia fazer o quê? Ele ia atender o paciente, talvez fazer uma medicação, e o paciente com o ombro luxado, que não vai resolver muita coisa, né? E encaminhar o paciente. Ela não, já tinha passado no João 23, ela sabe fazer o procedimento,
é um procedimento que não é relativamente não muito complicado, teve esse treinamento, o paciente chegou, ela reduziu o ombro do paciente, fez uma sedação, não foi na marra, fez a sedação o paciente saiu feliz e depois encaminhou para o paciente para ortopedia para poder prosseguir o atendimento. Então é isso, né? A ginecologia obstetrícia não vai substituir o ginecologista obstetrícia, mas se você está lá no SAMU, por exemplo, e aí tem um parto, por exemplo, você teve esse treinamento para você fazer. E aí você faz o parto e dá assistência inicial para o recém-nascido. Então, assim, são esses estágios básicos que você precisa ter essa noção, né, para não passar aperto, né? Não é substituir, né, mas é fazer esse tipo de procedimento. Precisa, né? Que são necessários, né? Então, basicamente... Tem uma frase que acho que define muito bem, do Rosen, praticamente o pai da medicina de emergência, que ele define a especialidade como os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Então, assim, eu acho que define bem porque é literalmente isso, assim, você pega, ao nosso ver, a parte mais legal de todas as áreas, que é a parte de emergência, as especialidades, e a gente faz um pouquinho dela. Muito legal. E você acha, Júlio, que você tem uma independência boa dentro da residência? Por exemplo, você consegue fazer esses procedimentos? Você tem... Como que você sente isso? Isso varia muito de estágio para estágio, porque que nem o professor falou, a gente tem 5 turmas, 2 já formadas e 3 em andamento. Então, em Belo Horizonte, a gente não tem emergencista direito trabalhando no serviço. Então, a gente roda nas especialidades com os preceptores das especialidades. Então, a gente roda com clínico, roda com cirurgião, oftalmo, tudo. Então, isso varia um pouco de serviço para serviço, o tanto que a especialidade está aberta para a gente. Alguns serviços a gente percebe um pouquinho mais de resistência, outros a gente toca a sala como se fosse um residente da especialidade. O João 23, o pessoal deixa a gente tocar a sala lá e fazer procedimento. Isoleta no geral também, a gente tem um pouco de autonomia lá. Isso varia muito de local para local, mas conforme a gente for tendo emergencista, trabalhando nos locais de pronto atendimento, tudo, eu acho que pouco a pouco a gente vai ter mais autonomia para fazer tudo. Mas assim, você, por exemplo, quantas intubações, né, você já fez? Eu peço sempre para os residentes eles anotarem os números de procedimentos, né? Então, eu não sei se você já até perdeu as contas, Júlio, mas o Júlio ele anotava, né? Até pouco tempo atrás, né? Se não me engano, no programa da Abramed, que fala um pouco do currículo, acho que ele prevê acho que 100 intubações durante a residência inteira. E em um mês, rodando anestésio, acho que eu tive 50 ou 60 tubos. Então, em um mês, eu cumpri quase tudo que é previsto no programa. Surreal, né? Muito legal. Então, assim, são várias oportunidades. Como eles estão na sala de emergência de muitos locais, né? Então, assim, eu me recordo, assim, na minha residência de clínica médica, né? Eu, assim, não tive nem sei lá, nem metade dessas intubações, né? Mas, assim, então são os procedimentos básicos do médico emergencista, né? É via aérea, né? Então tem que saber intubar muito bem, tem que saber fazer uma crico, tem que saber drenar um tórax, tem que saber fazer ultrassom point of care, né? Tem que saber, então, colocar um dreno de tórax, fazer uma toracocentese, uma paracentese, né? Tem que saber diagnosticar uma síndrome compartimental, passar o marca-passo. Então, assim, pegar acesso central, né, todos os acessos. E, inclusive, assim, em alguns locais, até fazer bloqueio, né? Bloqueio guiado por ultrassom, né? E no R3, eles têm 2 meses, assim, que eles podem escolher o estágio que eles vão fazer.
Então, eu sempre falo assim, alguém quer, por exemplo, tem um residente meu R3 que está indo para fazer um estágio lá no Fortaleza, no Ceará, no programa de residência de lá. Então, assim, os programas, a gente conversa o Brasil inteiro, né? Os coordenadores dos programas então conversam. Então, é muito, e tem uma certa facilidade desse intercâmbio, assim, e o residente poder ter essas outras experiências e tudo, né? E, inclusive, assim, tem né, um dos residentes meus, ele fez a residência de 3 anos, assim, ele trabalha com emergência, mas quis fazer radiologia. Então, ele passou na Unicamp, em radiologia na Unicamp, e está lá fazendo radiologia e trabalhando com emergência também. Então, assim, né, nada impede. Tem outra residente que trabalha com emergência já em hospitais privados e públicos e quis fazer cardiologia também. Então, assim, então, hoje em dia também os programas estão passando para 3 anos, né? Clínica médica, né? E as especialidades, né? Também, né? Você entra na especialidade, faz 4 anos e tudo. Então, muita coisa, mas quem né? gosta de emergência quer ficar na emergência mesmo, né? Com certeza. E, Júlio, você comentou um pouco desses procedimentos, da intubação, etc. E a parte teórica do curso, como que ela vai? Ela vai alinhada ou você já tem que saber algumas coisas? Como que funciona? No R1, se não me engano, a gente roda em 9 estágios. Então, no início da residência, é inviável a gente já chegar nos estágios sabendo um pouco de tudo. Mas conforme vai andando o ano, o R1, R2, R3, nas reuniões dessa de quinta-feira, são discutidos temas teóricos, a gente já foi para o laboratório de simulação também fazer procedimentos lá. Então, assim, acho que talvez o ano que dá mais desespero para o pessoal é R1. Você acabou de formar, você acha que sabe tudo, mas você não sabe nada. Você entra na residência, todo mundo acha que você já sabe tudo, e aí o R1 é que dá um pouquinho de desespero. No meio da R1 em diante, aí você vê que é tranquilo, o conhecimento que você vai absorvendo nesse período já te deixa bem mais sossegado para fazer procedimento, condução de paciente, tudo. Só o início da residência que dá um desespero geral. É normal, né? Eu acho que é normal. Agora, assim, é importante dizer assim, que a gente preza o residente no programa nosso, ele não fica sozinho, tá? Ele sempre tem um preceptor, né, Júlio? De acordo com as regras da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, é claro que ele contribui com o andamento do serviço, mas ele não tem, assim, ele não fica sem preceptoria, né? É claro que a preceptoria, a gente não tem ainda, está começando, né? Você ter o emergencista como preceptor, né? Que ainda não tem emergencista, tanta emergencista formada assim, né? São 16 aqui em Belo Horizonte, né? E alguns com título, né? Mas essa realidade já está mudando, né? E tem uma grande demanda, né, dos serviços por esse profissional, porque é um profissional altamente qualificado, né? Tá. Estou muito impressionada, é realmente pouco, né? 16. Mas, então significa que tem muito campo depois que a pessoa formar, né? Em Belo Horizonte. São 16 aqui do programa do HC. Em Minas Gerais tem um programa de Montes Claros, que ainda ele não formou a primeira turma, né? Tem um programa agora no Márcio Cunha, em Patinga, tá? Mas a gente tem programa em São Paulo, são vários programas. Se você tem uma ideia, a gente tem um programa no Einstein, em São Paulo, na USP, nós temos na Unicamp, nós temos na USP de Ribeirão Preto, nós temos em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, no Hospital de Pronto-Socorro, no Hospital da PUC, a gente tem programa em Paraná, nós temos programa no Nordeste Fortaleza, nós temos programa em Brasília, temos programa no Espírito Santo, são vários, né? A sociedade que representa
A especialidade, ela chama Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Eu sou vice-presidente da Abramed Minas, né? Até ano passado eu era presidente. E uma coisa interessante também, se o pessoal quiser saber mais, agora em setembro nós vamos ter um summit, ia ser o Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, ia ser aqui em Belo Horizonte em setembro. Mas como essa questão do Covid, ele foi adiado para abril. Foi para abril. Abril. E o Summit agora de 24, 25, 26, né, de setembro, eu acho que é essa data. O Summit vai ser um congresso online, então depois vocês procuram lá Abramed Summit, SUMMIT, vai ser o congresso aí da Abramed. Deixa eu ver a data. Com certeza. Direitinho. A gente pode colocar depois a data embaixo também para todo mundo, Tá. quando a gente liberar. E tem as inscrições, né? Mas assim, e aí pode, sabe, vai ter palestra de pessoas do Brasil inteiro. Uhum. Vai ser vai ser de 24 a 26 de setembro, tá? Legal. O Summit vai ser todo online e o Congresso Brasileiro vai ser em abril, né? Então convido todo mundo aí para fazer as inscrições para o Summit e o Congresso Brasileiro. Com certeza. E assim, nessa pegada de todas as residências assim no Brasil, quais vocês acham, né, que são as vantagens da residência do HC? Vantagens, enfim, desvantagens. Eu vou falar, depois o Júlio complementa. Eu acho que a grande vantagem do nosso programa primeiro que a gente está numa instituição, que é o UFMG, uma das melhores instituições, né, dentro das 5 melhores instituições do país, né? Então, você tem muitas oportunidades, né, dentro, né, formando uma instituição com esse nome. Outra questão é que esse modelo nosso dos residentes rodarem em vários hospitais da rede, então você tem uma formação bem sólida e você consegue abranger assim, todas as competências que estão, a maioria das competências, todas não, mas a maioria das competências que estão lá no currículo, no currículo da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, isso que eu acho que você passa nos principais pronto-socorro de Belo Horizonte, né? O João 23, o Hospital das Clínicas, o Odilon Beres, o Risoleta, tem o pré-hospitalar também. Então, uma residência, ela é muito, muito completa. Eu desconheço uma residência no país, eu conheço os programas, que seja tão completa quanto a nossa, né? Eu sei que tem vários programas, por exemplo, não tem estágio de ortopedia, por exemplo, eles não vê ortopedia, assim, né? Esse primeiro atendimento ortopédico eles não vê. E outra, eu acho que é isso, assim, né? E essa questão também da preceptoria, né? Então, não é o que a gente gostaria, queria que todos os preceptores fossem emergencistas, mas infelizmente a gente não tem isso ainda. Mas eu acho que nos locais que eles passam, na maioria dos locais, a preceptoria é de boa qualidade. Com certeza. Júlio, quer comentar alguma complementar, coisa? Mais ou menos o que você falou. Acho que uma vantagem que tem no programa é que a gente roda assim, na rede SUS em especial, a gente roda basicamente em todos os prontos atendimentos, inclusive nas referências, né? O HC é referência de alta complexidade. Você que é da UFMG, você vai ver, o paciente da HC não é só um paciente infartado, não é só um paciente com AVC. É um paciente transplantado com a doença reumatológica que teve um infarto. Então, a gente vê um paciente de alta complexidade que você não vai ver em nenhum outro lugar. A gente roda o João 23, que é a grande referência de trauma em Minas Gerais, ou referência em Queimados também. Então, a gente está lá dentro. O Odilon Berens. Para mim, talvez a melhor sala vermelha da rede SUS.
A equipe é muito boa, tem muito recurso lá dentro, então a gente também roda lá dentro. Vários residentes que passaram por lá já receberam proposta de ficar lá, inclusive como plantonista. Então, assim, a residência toda é estruturada para a gente rodar nos principais prontos atendimentos da cidade. E, que nem eu falei mais cedo, de ponta a ponta. A gente pega pré-hospitalar móvel, pré-hospitalar fixo, especialidades hospitalares e CTI. Então, e a gente tem acesso a CTI de queimado, CTI, a UCO da HC. Então, a gente vê o paciente cardiológico grave. E o grande porém, mas que a gente espera que resolva nos próximos anos, é, de fato, a preceptoria. O meu sonho de consumo talvez seja, durante a residência inteira, ser preceptorado por emergencistas e as especialidades ficarem só como interconsultores nossos. Entendi. Mas a relação com os preceptores que vocês têm é uma relação próxima, uma relação boa? Mesmo os Sim, emergencistas? no geral, a relação é próxima, a relação é boa. A maioria dos lugares a gente tem o telefone de todos os plantonistas. Já aconteceu comigo de eu estar no plantão meu mesmo, fora da residência, ter uma dúvida, eu liguei para um preceptor meu. Então, assim, eles no geral são abertos a isso. Acho que outro ponto interessante também é a questão da parte de teórica que a gente está aprimorando, né, com a ajuda aí muito do Júlio, né? O Júlio tem ajudado bastante na organização. Agora, né, a Faculdade de Medicina vai inaugurar, né, um novo laboratório de simulação, né, que está ficando bem legal, e a nossa ideia é aproveitar bastante, né? Esse ano a gente não utilizou tanto por causa da questão do Covid, né? Mas a ideia nossa é usar bastante o laboratório de simulação. Então, assim, eu acho que isso também eu acho que é um ponto forte assim do programa, né? Com certeza. Agora, caminhando para o fim, um dos nossos alunos perguntou quais foram, né, as maiores dificuldades que vocês tiveram, e aí o professor Marcos enquanto residente e o Júlio agora residente, as maiores dificuldades de vocês, assim, durante a residência, assim. Se vocês quiserem contar um caos, alguma coisa, fique à vontade. Nossa, a minha residência, quando eu fiz, tem 25 anos atrás, né? Então, porque, na realidade, eu fiz residência de clínica médica, 2 anos, né? E depois eu fiz o doutorado lá na USP, lá em emergências clínicas, na época, né? Que foi um doutorado em emergências clínicas, era um programa lá da USP, né? Meu orientador, ele é o professor Irineu Velasco, foi um dos descobridores da solução salina hipertônica e tal. E depois, quer dizer, tanto a terapia intensiva quanto a medicina de emergência, eu fiz a prova de título, né? Porque não existia residência na época, né? Então, assim, mas eu acho assim que qual foi a maior dificuldade? Os grandes desafios? Essa Pergunta pergunta? difícil, né? Não, eu terminei a graduação, né? E daí já entrei de cara na residência. Então, assim, na realidade, a gente acha que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Então, eu lembro no meu primeiro plantão, eu estava de plantão na enfermaria, e aí eu me deparei com um paciente em choque séptico, né? E aí eu fiquei assim, eu fiquei bem assim, bem desesperado na época. Então, eu lembro assim que eu não sabia, eu tinha dado volume, eu não sabia como que eu ia prescrever a solução. Na época a gente usava dopamina, né? Como é que era a diluição da dopamina, como é que eu ia fazer a dopamina. Então, assim, esses primeiros 6 meses de residência é de muito aprendizado, assim, também acaba de estresse, né, assim, isso é normal, né, então, e na época, assim, não, eu acho que melhorou, né, na época não tinha essa questão, assim, né,
você tem que ter alguém que você tenha que discutir, né? Então, eu lembro que na época eu tive que descer lá no pronto-socorro e meio que caçar alguém para me ajudar, assim, como é que prescreve isso e tal, assim, pedindo favor, né? Porque não tinha um preceptor comigo na enfermaria, então, assim, foi assim, foi difícil, mas acho que hoje está um pouco melhor, porque não, tem essa exigência, né? Se a gente fica sem um preceptor, acaba que o programa pode ser até descredenciado, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Você tentar traduzir o que você sabe de teoria, né, para a prática do dia a dia, né? Eu acho que essa que é a maior dificuldade, né? E olha que meu internato era meio rato de enfermaria, então eu ficava em enfermaria do terceiro ano até o sexto ano lá na Santa Casa. Então tive muita prática, mas mesmo assim a gente teve essas dificuldades, assim, principalmente com essas emergências, que não dá tempo de você estudar, não tem jeito de ir lá e olhar no livro, né? Você tem que fazer na hora. Então, isso cria um pouco de estresse, assim, né? Tem um caso meu parecido com esse seu, não foi na residência, não, mas assim que eu formei, peguei plantão de UPA de porta, né? Ficha verde, ficha amarela, se tivesse algo mais complexo, ia para a sala vermelha. Um paciente meu, cardiopata, mas assim, uma queixa de dispneia, mas nada muito assim que preocupasse, com observação na UPA. E na UPA, na sala amarela, ele teve uma descompensação grave, fez edema agudo pulmonar, PA dele sistólica foi para cima de 300, leva ele para a sala vermelha correndo, cadê o plantonista da sala vermelha? Ele sumiu durante o plantão. E isso eu com um mês de formado, um mês e pouco de formado. Aí lembrava, com o recurso que tinha na UPA, o que tinha para fazer para ele naquele momento era tridil. Quem disse que eu sabia a diluição do tridil? Se eu sabia qual que era a dose inicial do tridil, coisa do tipo. A primeira coisa que eu fiz saindo do plantão depois disso foi estudar tudo isso, mas acho que o maior aperto que eu passei foi esse. Deu tudo certo, o paciente sobreviveu. Mas e assim, e era uma época, né, 25 anos atrás, pra você ter uma ideia, foi em 95, 96, né? Você não tinha internet, né? Você não tinha jeito de você colar, né, no Google, né? Up-to-date, nada disso. Não existia. Então você tinha que saber de cabeça, ou a gente usava muito um caderninho, né? Então eu anotava tudo no caderninho lá, e as diluições, ficava lá tudo anotadinho, né? Mas eu não estava preparado para o primeiro dia de residência pegar um choque séptico na enfermaria. Isso realmente eu não estava preparado. Mas assim... Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas assim, agora as duas últimas perguntas. Vocês, aí mais o Júlio, né, que é ex-aluno da UFMG. Né, Júlio? Você é ex-aluno, você formou na UFMG, né? Eu sou da 142. Então. E como que foi, assim, você acha que a preparação de urgências da faculdade, então urgências 1 e urgências 2, te dão um preparo, assim, para esses primeiros 6 meses? Você achou que ajudou? Então, se não me engano, a minha turma foi uma das primeiras que pegou, de fato, os estágios de urgência e emergência. Eu no meio para o final da faculdade, peguei uma transição curricular que foi um inferno para a gente. Tem que fazer um monte de disciplina de compensação, tudo. Então, a gente rodou. Eu, por exemplo, rodei muito no Risoleta. Peguei uma base mínima, tipo assim, que nem esse caso que eu contei, eu sabia que tinha que fazer o tridil, mas eu nunca prescrevi um tridil para ninguém. Hoje eu acho que já mudou bem. A gente roda no Risoleta também, a gente roda com os acadêmicos da Federal lá, então a gente vê que está diferente já. Os meninos lá, no geral, têm um pouco mais de liberdade para sugerir condutas, coisa do tipo. Mas na época que eu rodei, que eu acho que para o Risoleta ainda era um pouco novidade ter acadêmico rodando lá na sala de emergência, não deu para suprir muita coisa, não. Legal, mas é bom ver que está melhorando, né? Assim,
eu posso falar, assim, porque eu coordeno eu coordeno um núcleo de urgência e emergência que ele congrega todas as disciplinas do currículo de urgência e emergência, né? Então, eu dou aula na atenção no APH, né, que é no primeiro período. Então, assim, isso não existia, né? Você ia começar a ver parada cardiorrespiratória lá no 10º período, né? Depois, no 8º, você tem o suporte avançado de vida em urgência e emergência, eu também dou aula. E depois, no 12º, você tem... No 11º, você tem... Era no 10º, mas foi para o 11º. Você tem a urgências 1, depois a urgências 2. Então, acho que melhorou bastante, assim. É claro que ainda tem muito que melhorar, né? Mas eu acho, assim, em termos de carga horária, a UFMG tem uma das maiores cargas horárias em urgência e emergência das escolas médicas no país, né? Eu acho, assim, que o que muitas vezes limita um pouco a atuação do aluno, do acadêmico, porque na maioria dos locais que vocês ficam tem um residente também. E o residente acaba tomando um pouco essa autonomia, né, do acadêmico, né? Então, isso acho que prejudica um pouco, né? Mas a gente criou também um estágio opcional de urgência, que é lá na UPA e no Célio de Castro, que o aluno também ele pode fazer. E aí lá no Célio de Castro, pelo menos, não tinha residente. Então, os alunos gostavam bastante. Mas eu acho, assim, que melhorou bastante, assim, do que o Júlio fez, né? Até porque estava no início, assim, da mudança do currículo e tal. Então, assim... Mas, assim, você vai aprender mesmo esses procedimentos, essa parte na prática, você vai aprender mesmo na residência médica. Mas com 3 meses, 2 meses, você já está bem independente. Assim. Com certeza. E as pessoas falam muito, assim, pra gente na faculdade que quando você vira médico é na urgências 1 e na urgências 2 da faculdade de medicina. Então, assim, por isso que eu fiz a pergunta, porque as pessoas realmente sentem essa diferença, que a urgências dá aquela firmeza para a pessoa. Se a pessoa sabe fazer uma sala vermelha, ela sabe fazer tudo da faculdade, assim, sabe? É o que dizem, né? Bom, e para fechar com chave de ouro o nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é: o que vocês diriam para um acadêmico que tem interesse em seguir na área de medicina de emergência? Então, assim, a mensagem é o seguinte, eu acho, assim, que a medicina de emergência, você vai sentir que você, de fato, se você fizer, que você se tornou um médico, assim, né? Até porque você consegue, assim, manejar as principais situações, né, de urgência e emergência, de emergência, e você vê muita coisa. Então, assim, a minha mensagem, assim, é convidando, né, se você acha que você gosta, né, que você tem a vocação, né, vocês vão ser muito bem-vindos. A turma de residente é muito acolhedora, então vão ser muito bem acolhidos, né? Para quem estiver animando fazer medicina de emergência, pode procurar a gente para conversar, tirar dúvida. Eu sou apaixonado, assim, para minha alegria, tipo assim, e tristeza dos pacientes, mas quando chega o paciente grave na sala comigo, eu fico assim muito feliz, e não é porque o paciente está ruim, mas assim, é porque o paciente caiu na minha mão e eu me sinto no geral muito apto a atender esses pacientes. Então, é um paciente que eu acho que ele vai ter um tratamento adequado, ele vai ser bem atendido naquela ocasião ali. Para a gente estar no plantão, uma segunda, uma terça é um dia normal para a gente, para aquele paciente. Às vezes é o pior momento da vida dele. Então, ele ser atendido por um médico especialista em emergência, que vai tratar ele, isso sim, me traz uma satisfação muito grande. Então, quem tiver perfil, quem gostar desse tipo de atendimento, essa questão de não ter rotina na maioria dos dias, procura a gente para conversar, porque é uma área muito legal. Então, queria agradecer. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, professor Marcos Andrade. É muito bom vir falar de medicina de emergência com vocês, porque é uma carreira que eu quero seguir, então, assim, é muito legal. Muito obrigada pela oportunidade.